Mas o grupo do Flamengo é muito acessível, não só para a primeira colocação, como também para terminar ganhando todos os jogos. E aí fazendo aquela pontuação que vai dar garantia nas próximas fases. O Flamengo, acho que a questão é o que você falou. Tecnicamente, o Flamengo é infinitamente superior a qualquer adversário. É um grupo chato do ponto de vista da logística. E aí eu olho muito, quando a gente fala de logística, para o Campeonato Brasileiro. Salve, galera, chegando agora mais um vídeo aqui no nosso canal. Vamos reagir aqui ao pessoal do Linha de Passe, analisando o grupo do Flamengo na Libertadores da América. Será que o nosso Mengão terá adversários fortes? Vamos saber quais times o Flamengo deve enfrentar na competição sul-americana. Mas antes, pedimos a vocês que se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações, como também curtam os vídeos para ajudar em nosso crescimento. Mas o grupo do Flamengo é muito acessível, não só para a primeira colocação, como também para terminar ganhando todos os jogos. E aí fazendo aquela pontuação que vai dar garantia nas próximas fases. É o que tem acontecido com o Palmeiras. A altitude talvez tenha um peso ali no jogo contra o Bolívar, quem sabe contra o Milionários, mas assim, é um grupo muito acessível, o Flamengo não pode reclamar do grupo. O grande desafio desse grupo não são os adversários, e sim justamente a logística e a altitude, é isso, Jean? É isso, eu acho que claramente... O Bolívar até fez uma bela campanha a temporada passada. Passou de fase, né? Passou de fase. Talvez seja o time mais perigoso do grupo do Flamengo. Uma bela pontuação, né? E acho que tem o fator campo que evidentemente conta muito. Mas também se a gente olhar para o Campeonato Brasileiro, se a gente olhar para a Libertadores do ponto de vista técnico, querendo achar adversários tecnicamente que podem dificultar a vida dos brasileiros, a gente vai achar poucos. Então essa é a verdade. Tecnicamente você olha para qualquer grupo com os brasileiros e vai dizer, bom, se a gente vai levar em consideração só o aspecto técnico, o brasileiro vai passar, em todos os grupos. Aliás, é curioso, né? Porque o Botafogo poderia ter caído num grupo com River Plate, Independiente del Valle e The Strongest, por exemplo. Sim, sim. E no fim ficou com um grupo, como disse o Calçade, porque o Botafogo, por vir do pote 4, ele tinha a possibilidade de ter um grupo realmente mais complicado. Encarar o pior pela frente. Exato. Tinha 6 possibilidades de brasileiros. Exato. Inclusive, né? Exato. Imagina cair no grupo do Flamengo, do Palmeiras, do Atlético, era complicado. Então, acho que assim, foi o grande vencedor do sorteio, porque também era aquele que poderia ter um sorteio mais complicado do que os outros. Os outros, por pior que seja, e a gente pode discutir quem se deu pior, quem se deu melhor e tal, mas por pior que seja, você vai dizer, olha, o brasileiro vai passar em todas. Você pode, se você levar em consideração apenas a questão técnica. E você cravaria todos em primeiro, Jean? Cravaria. Não, só uma análise aqui. Você acha o grupo do Flamengo mais difícil que o grupo do Botafogo? Não, eu tô falando o contrário. Ah, tá, que do Botafogo é mais fácil. Eu tô falando que o Botafogo é o grande vencedor do sorteio. Porque ele poderia ter... Porque ele poderia ter caído num grupo Cenário complicado, de fato. Talvez fosse o único que pudesse ter caído num grupo complicadíssimo, até para a classificação, e isso não aconteceu. Então, o Botafogo se deu. O Flamengo, acho que a questão é o que você falou. Tecnicamente, o Flamengo é infinitamente superior a qualquer adversário. É um grupo chato do ponto de vista da logística. E aí eu olho muito, quando a gente fala de logística, para o Campeonato Brasileiro. Eu sei que os clubes brasileiros não costumam fazer isso muito, mas vamos lembrar do que fez o Palmeiras na temporada passada. O Palmeiras poupou na Libertadores. Para jogar a final do Paulista. Para jogar a final do Paulista e depois poupou na Libertadores em outros jogos. Claro, com a classificação encaminhada, mas brigando para ser o primeiro colocado, poupou em outros jogos também. Acabou sendo o primeiro colocado no geral, mesmo assim. Mas, por exemplo, o Palmeiras eu acho que vai ser se fizer isso, possivelmente quebra a cara. Quebra a cara não em relação à classificação, mas quebra a cara em relação a esse primeiro lugar. São Lourenço, Del Valle. Del Valle. Aí já é um grupo que não sei se vai permitir ao Abel fazer isso. E o Abel já mostrou que é um técnico que faz isso, que pensa no campeonato por pontos corridos, que pensa no brasileiro. Não sei o quanto o Tite pensa ou não pensa, não sei o quanto o Diniz vai pensar ou não pensar. Né? Você vai negociar semana a semana. Então. É uma negociação de semana a semana. Mas, até lembrando para voltar para o Flamengo, o Palmeiras, ele poupou no jogo contra o Bolívar na primeira rodada fora de casa. Foi.
né? Porque ali era assim, era no meio do campeonato, Era na entre final. as finais do estadual. Que é o que vai acontecer com o Flamengo agora. E o Landim acabou de falar isso, né? Falou, bom, a gente vai jogar... Claro que vai depender muito também da primeira decisão, né? E a tendência, enfim... Isso, a gente olha... Ficou uma final de Carioca em que o Flamengo é muito favorito. Você olha para os adversários, mas assim, a questão das escolhas, né? Onde você vai viajar, como vai viajar, ela pesa. Ela pesa porque ela não interfere só no rendimento da Libertadores, ela interfere no rendimento dos outros campeonatos. Essa é uma questão. Se você está na final do estadual, tudo bem, ele não tem um clássico. Poderia ser um Flamengo e Vasco. Não é um Flamengo e Vasco. Isso não quer dizer também que um tombo contra o Nova Iguaçu é muito mais. Então, faz barulho. Também não pode faz barulho. Mas talvez tenha sido por isso, Calçade, que o Palmeiras fez o que fez no ano passado. Porque perdeu o primeiro Água jogo. Santa. O normal não é o Flamengo perder o primeiro jogo. Exato. Então, se o Flamengo mete 3 no Nova Iguaçu, que é absolutamente normal no primeiro jogo... E outra, a gente tá falando assim... Calça, só um minutinho que o Marcos Braz está falando justamente sobre isso. Opa. Justamente sobre isso. Esse é o gancho. Vamos lá. William, agora o vice-presidente Marcos Braz, a gente vinha conversando antes sobre essa questão do grupo, o caminho do Flamengo, e vocês agora têm 2 clubes com altitudes pela frente. Você falou sobre a logística e justamente tem isso no meio do caminho. E no meio também o jogo com o Milionários que é na Colômbia, em que é no meio das finais do campeonato estadual. Era exatamente essa a nossa preocupação, de você ter um voo longo, que é o caso. E no caso do Milionário, a gente tem um voo longo e ainda tem a situação da altitude. Mas agora não tem mais o que torcer, né? Torcer era o que a gente estava fazendo antes. Agora é trabalhar em cima das melhores decisões possíveis para que a gente possa ter um campeonato bom. Obrigada, Braz. William. Dá para fazer essa negociação, né, Calçade? Não, dá. O Palmeiras é o melhor exemplo aí do ano passado. Já citou aqui o Jean, Água Santa. Exatamente. O Flamengo consegue equilibrar bem, dosar bem isso e conseguir o título carioca com, assim, Nova Iguaçu, grande campanha, excelente. E assim, ele pode usar o banco que ele tem também, né? Gabigol, Bruno Henrique, Léo Ortiz. É isso. O Vinha. Olha isso. É para isso que tem um elenco, né? Um nível de mais para frente recuperado vai ter o Gerson, não agora mais para frente. O que o Tite fez até agora foi trabalhar assim, na consistência. Escolheu um time, foi naquele time. Agora vai começar a temporada de verdade, que é misturar todo mundo, bagunçar tudo isso, que aí vem contusão, vem amarelo, vem competição daqui e de lá, mas é aquele que tem as melhores condições para responder a tudo isso. O que a gente está olhando é para o sorteio agora, que vai pesar para todo mundo. Acho que não tem ninguém assim com a vida tão suave, mas certamente o Botafogo poderia ter caído numa bomba e não caiu numa bomba de grupo. Né? Não é. E o Flamengo tem condição de suportar tudo isso, se preparou para isso. Né? O Flamengo se preparou, está preparado para isso. E acho que a gente tem uma faixa, um grupo de times brasileiros que estão à frente dos demais hoje, que é Flamengo, o Palmeiras. Mas o Flamengo do ano passado, esqueça do ano passado, já não tem nada a ver com outra do ano. coisa, o treinador. Já acabou esse Flamengo do ano passado. O Flamengo 2023 já acabou. Outro cenário. O Flamengo de agora, ele retoma uma autoridade que não havia em 2023. A ponto de você ter o Gabigol no banco desde o início da temporada e vai continuar lá. Sem crise, sinal. Sem crise. E dos times brasileiros, Palmeiras à parte, porque a gente sempre ressalta o trabalho que vem de longo tempo, né, pelos padrões do futebol brasileiro sul-americano, um longo tempo, 3 anos e pouco, um longo tempo. O Flamengo é que está com os processos mais adiantados. Se a gente pegar aqui, São Paulo, agora a crise, Carpini continua, não continua, é técnico para Libertadores, não é técnico para Libertadores, agora essa confusão. O Fluminense não está no nível do ano passado ainda. Pode chegar, tem potencial para, mas ainda não está. Caiu num grupo bem fácil, hein? Caiu num grupo fácil. Bem fácil. O Botafogo, precisa ver essa questão do treinador. O Grêmio é uma incógnita, o Grêmio. O Palmeiras, a gente já falou aqui, o Atlético está devendo desempenho ainda. O torcedor do Atlético cornetando e tal, o desempenho do Atlético Mineiro, embora esteja na final do campeonato estadual. Para mim, caiu no grupo mais fácil que os brasileiros vão pegar. Assim, o Flamengo está um bocadinho à frente dos outros. Fala aí, gente. O Atlético também, aliás. O Atlético vale um pouco isso também para... que a gente falava do Botafogo, porque o Atlético poderia cair no grupo do River, por exemplo. Né? Era pote 2, né? No pote, então, assim, olhando para o cabeça de chave, era o melhor resultado que poderia ter o Atlético era cair no grupo do Peñarol, que tem muito mais nome e camisa do que time. Então, acho que foi um bom negócio também.
Só em relação a essa coisa do Flamengo, entre as finais, eu acho que assim, essa questão ela vai se colocar ou não, dependendo do que for a primeira final. E aí, assim, com todo respeito ao Nova Iguaçu, e a gente viu o jogo do Internacional contra o Nova Iguaçu, por exemplo, né? É uma boa referência. É uma boa referência, porque nós estamos falando de um time muito forte, com jogadores com muita potência, e o Internacional, vamos dizer que não sofreu absolutamente nada para eliminar o Nova Iguaçu. O que eu quero dizer, pode ser que na primeira final já o Flamengo encaminhe o seu título estadual, e aí ele pode dizer, não, agora beleza. Tendo o banco que tem, pode até usar a parte do banco no jogo de volta. Aí mas é isso, você tem um elenco desse tamanho que é para usar. Você não precisa mandar todo mundo viajar se você precisar da segunda partida do campeonato estadual, porque aí acho que faz sentido, como fazia sentido com o Palmeiras na temporada passada, mandar o time reserva para enfrentar o Bolívar, ainda mais na altitude, que você sabe que a tua qualidade técnica ela tem um valor, evidentemente, mas na altitude esse valor ele diminui. Quer dizer, o que você teria de vantagem não é uma vantagem tão grande quando a altitude influencia na partida. Então eu acho que vai depender muito do que vai acontecer na primeira decisão para o Flamengo resolver o que ele vai fazer no primeiro jogo da Libertadores. E tem que ser assim mesmo, tem que ser assim porque nós estamos falando de um título, é título estadual, mas é um título, e nesse grupo da Libertadores certamente o Flamengo vai avançar. Então essa dúvida não se coloca muito, claro que a questão dos pontos ganhos são importantes em relação à classificação geral, toda aquela história que a gente sabe, para o mando de campo, depois lá para frente, mas de novo, né? O Palmeiras foi um ótimo exemplo da temporada passada, fez isso, perdeu do Bolívar, que é bom a gente lembrar disso, poupou todo mundo, mandou o time reserva e perdeu, e mesmo assim ficou na primeira colocação. Eu acho que a grande questão... Só um minutinho, Bernardo. Alberto Guerra, presidente do Grêmio que caiu aqui no grupo com Estudiantes. Então é isso aí, galera, vamos comentar sobre esse sorteio da Copa Libertadores da América, né? O sorteio aconteceu na noite desta segunda-feira, 18 de março de 2024. Vamos acompanhar a repercussão, né, e saber quais os times o Flamengo deve enfrentar na competição mais importante da América do Sul. Veja como ficaram os grupos após o sorteio. Brasil será representado por 7 equipes nesta fase: Atlético Mineiro, Botafogo, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Palmeiras e São Paulo. A Conmebol realizou na noite desta segunda-feira, em Luque, no Paraguai, o sorteio que definiu os grupos da Libertadores 2024. O Brasil terá 7 times nesta fase: Atlético Mineiro, Botafogo, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Palmeiras e São Paulo. Não haverá confronto entre 2 brasileiros na fase de grupos. Grupo A: Fluminense, Cerro Porteño, Aliança Lima e Colo-Colo. Grupo B: São Paulo, Barcelona de Guayaquil, Talheres e Cobressal. Grupo C: Grêmio, Estudiantes de La Plata, The Strongest e Huachipato. Grupo D: LDU, Júnior Barranquilla, Universitário e Botafogo. Grupo E, que é o grupo do Flamengo: Flamengo, Bolívia da Bolívia, Milionários da Colômbia e Palestino do Chile. Grupo F: Palmeiras, Independente Del Valle, São Lourenço e Liverpool. Grupo G: Peñarol, Atlético Mineiro, Rosário Central, Caracas. Grupo H: River Plate, Libertad, Deportivo Táchira e Nacional. De acordo com o regulamento, as equipes do mesmo país não se enfrentam na fase de grupos, com exceção dos times que vieram da fase preliminar. Os 2 primeiros de cada grupo avançam às oitavas de final, enquanto o terceiro colocado vai disputar a Copa Sul-Americana. A fase de grupos da Libertadores começa na primeira semana de abril, com os jogos entre os dias 2 e 4. A última rodada será entre os dias 28 e 30 de maio. A final da Libertadores 2024 será em Buenos Aires, na Argentina, mas o estádio ainda não foi divulgado. A partida está marcada para o dia 30 de novembro. Esse formato da decisão de jogo único começou em 2019, portanto, Flamengo aí que sabe os seus adversários na Libertadores da América. O grupo do Flamengo é o grupo E.
Flamengo, vamos repetir aqui quais times serão do grupo do Flamengo. Bolívia da Bolívia, Milionários da Colômbia e Palestino do Chile. Esses são os jogos que o Flamengo terá que enfrentar na fase de grupos da Libertadores da América. Será que o nosso Mengão vai conseguir tirar em primeiro? Será que vai conseguir ter a melhor fase da competição? Já participa e deixa a sua opinião aí nos comentários.